Meus caros amigos, nós estamos mais uma vez iniciando a nossa Lexio Divina, que tem sempre como referência o Evangelho do domingo. E para este domingo o texto está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. É o 12º domingo do tempo comum, onde o texto do Evangelho diz o seguinte: Naquele dia, ao cair da tarde, disse Jesus: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, de modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já se estava enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho nos fala então da tempestade acalmada. Jesus ordena ao mar, ordena ao vento, e ele então acalma. Então, nesse sentido, é sempre bom, antes de compreendermos também essa passagem do Evangelho, lembrar que na cultura hebraica, o mar era o local onde estavam as forças malignas, as forças do mal. Era assim, então, que se interpretava o mar. Também até alguns textos da Sagrada Escritura mostram isso, próprio, então, da cultura da época. Mas aqui Jesus, então, aparece no barco, junto com os discípulos. Mas, ao mesmo tempo, ele estava dormindo. E exatamente quando ele dorme que acontece toda essa dificuldade. O mar se movimenta, Parece atingir ali, próximo de atingir os discípulos de Jesus. Então ele ordena e fala com o mar para acalmar. E aí tudo volta ao normal. E aí eles ficam assustados e perguntam: quem é este que até consegue acalmar o mar? Porque exatamente essa era a cultura também da época. Na opinião deles, na opinião da maioria ali dos homens hebreus, então eles pensavam que só Deus tinha poder de acalmar o mar. E aqui Jesus mostra mais uma vez a sua divindade, Os discípulos estavam em fase de formação. Jesus queria exatamente mostrar isso para eles, Que Ele é Deus, a sua divindade. Então, exatamente isso que acontece. Mas nós podemos também interpretar esse texto no nosso dia a dia. Quantas vezes isso pode acontecer também com cada um de nós? Quantas vezes os ventos podem vir fortes na nossa direção? O mar bravio também na nossa direção. Quantas vezes precisamos também pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio, nos ajude a enfrentar essas ondas fortes que muitas vezes podem nos atingir. Sobretudo a onda do pecado, a onda do erro, que muitas vezes nos afasta de Deus.
Essa é a grande dificuldade, a grande onda que pode realmente nos atingir, quando muitas vezes nós ficamos escravos do pecado, escravos do erro. Mas hoje também uma grande onda está atingindo toda a humanidade. E a impressão que a gente tem é que também Jesus está dormindo. Que nós possamos então mais uma vez insistir com Ele, como fizeram os discípulos. Venha em nosso auxílio. Nesse momento difícil da pandemia, que está atingindo tantas pessoas, tantas famílias, né? Todas as partes do mundo, que nós possamos acordar o Cristo e dizer, venha em nosso auxílio. Mas ao mesmo tempo que nós possamos pedir a Ele que aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé, nos ajude a vencer essas ciladas do inimigo, as ciladas do mal, não é? Que vem atingindo a humanidade. Que Nossa Senhora, ela que também soube pisar na cabeça da serpente, pisar no mal, que ela possa também interceder sempre por nós, para que possamos caminhar sempre na direção do bem, na direção do amor, na direção do Cristo. Passamos agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.